Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um 3C. Hoje vamos falar sobre a disciplina espiritual do serviço. Então, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos orar, colocando esse tempo de estudo nas mãos do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma noite de estudo. Pedimos, Senhor, que tudo aquilo que nós vamos estar aprendendo hoje, Tu possas utilizar para a nossa edificação, Senhor. Que seja um instrumento nas mãos de Teu Espírito Santo e que transforme os nossos corações à imagem e semelhança do Teu Filho amado. No precioso nome dEle, no nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Uma vez mais, uma boa noite a todos. Hoje vamos falar, então, sobre a disciplina espiritual do serviço. Semana passada, nós falamos sobre a submissão. E vocês vão observar que submissão e serviço são duas disciplinas espirituais que caminham uma muito perto da outra. A disciplina do serviço, na verdade, é uma disciplina prática, onde nós vamos poder realizar aquilo que o nosso mestre, o Senhor Jesus, fez. Ele veio para servir. Então, nós, como seus discípulos, somos chamados a fazermos o mesmo que o Mestre fez, e é servir. Vamos começar, então, com o que está escrito em Mateus, capítulo 23, versículo 11. Jesus falava assim para os discípulos, quando houve uma discussão sobre quem seria o maior. Ele falou assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Meus irmãos, o nosso chamado é para sermos servos. Sermos servos. E se a cruz é o símbolo da submissão, lembram que semana passada falamos que tinha que se negar a si mesmo, ou seja, tome a sua cruz, aquele que é discípulo tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, ok? Esse é o primeiro passo, seria a submissão. O segue-me seria o quê? O serviço. Então, assim como a cruz é o símbolo da submissão, o símbolo do serviço, sabem o que é, irmãos? É a toalha. Como assim a toalha? Sim, a toalha que seca os pés daquele que está lavando, daquele que tem os seus pés lavados. Então, meus irmãos, servir é literalmente lavar os pés dos outros. Então, enquanto que na submissão nós vamos carregar uma cruz, no serviço nós vamos carregar uma toalha para limpar os pés dos outros. Ok? Vamos desenvolver um pouco mais essa ideia hoje. A disciplina do serviço, ela, como comentei para vocês, vai trabalhar junto com a disciplina da submissão. Por quê? Porque elas vão trabalhar diretamente no nosso coração. Ela vai trabalhar para mortificar o coração orgulhoso. É uma disciplina que vai nos ensinar a sermos humildes, assim como Jesus é humilde. Então, nós vamos aprender na prática, vamos aprender no dia a dia o que é seguir os passos do nosso Mestre, o que é seguir os passos de Jesus. Vamos ler aqui João 13, versículos 14 e 15. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Basicamente, esses dois versículos resumem tudo o que eu falei para vocês até agora. Serviço é seguir o exemplo de Jesus. Ele veio a este mundo para servir. E se o nosso mestre veio para servir, o que é que nós devemos fazer? Servir. Então, só que existem alguns perigos quando a gente quer desenvolver essa disciplina do serviço. Então, eu numerei 3. Vamos lá com o primeiro. O primeiro perigo é querermos servir para demonstrar algum tipo de superioridade.
Oh, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos servir unicamente para mantermos um status. A nossa carne às vezes se levanta e a nossa carne quer aparecer. Então, muito cuidado, irmãos. A origem do serviço precisa ser um relacionamento direto com Deus. Então, eu não vou servir para demonstrar algum tipo de superioridade. Não. Eu vou servir porque o serviço é uma resposta em amor uns aos outros, sem buscar nenhum tipo de objetivo ou de benefício ou esperar algo em troca. Nós vamos simplesmente nos doar para o outro. Vem como submissão e serviço andam juntos e muito perto? Então, o verdadeiro serviço, irmãos, não faz distinção. E não faz distinção de quê? De pessoas. Então, eu vou servir unicamente tal e tal tipo de pessoa. Aquelas outras não. Não, irmãos. O verdadeiro serviço serve a todos. E também o verdadeiro serviço não faz diferença entre um tipo de serviço e outro tipo de serviço. Eu não gosto de tal tipo de serviço porque ninguém vê. Ou não gosto porque simplesmente não gosto. Não, irmãos. Nós somos chamados a servir a todos e em tudo. Ok? Nós nos tornarmos servos de todos. É o que Jesus fala em Marcos 9:35. Nós somos chamados para sermos servo de todos. E em tudo, irmãos. Imaginem o que seria da igreja se nós seguirmos esses princípios. Irmãos, esse é o nosso chamado, sermos assim. Agora, vamos parar de imaginar e vamos começar a andar nesse caminho. Amém? Vamos continuar. O segundo perigo, servir unicamente quando temos vontade. Olha, se nós começamos a servir unicamente quando temos vontade, nós estamos colocando um obstáculo nessa disciplina. Por quê? Porque servirmos unicamente quando temos vontade não é um serviço genuíno. Eu quero que você aprenda o seguinte, irmão. O serviço, ele não deve ser afetado pelo meu humor, nem pelos meus caprichos. Eu tenho que servir constantemente. O serviço, ele vai disciplinar a minha vontade, e não o contrário. A minha vontade não pode dominar o serviço que eu vou fazer. Entendem? A disciplina do serviço nos ensina a dominar as nossas vontades. Olha aí, mais uma semelhança com a disciplina da semana passada da submissão. Vamos continuar? Quando servimos, a graça da humildade penetra na nossa vida. Nós nos tornamos pessoas humildes. Em outras palavras, o serviço, ele desenvolve em nós a humildade. O serviço nos ensina a sermos pessoas humildes. E o terceiro perigo é fazermos atos de serviço e pensar que por fazermos esses atos de serviços, nós temos uma vida de serviços. Então vamos lá. Como dizem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é agir como servo e outra é ter uma vida de servo. Entendem a diferença? Eu posso agir como servo, mas a minha vida não ser uma vida de servo. Simplesmente agir porque tive a oportunidade de agir. Ou agir porque tive a vontade de agir. Mas quantas vezes, irmãos, a gente percebe alguma necessidade e a gente vai e age? A vida de servo
é a vida daquele que observa oportunidades de serviço e executa o serviço. Ele não espera os outros executarem o serviço, mas ele toma a dianteira e ele vai e faz, sem procurar nenhum tipo de reconhecimento, sem procurar nenhum tipo de holofotes. Essa não é sua vontade. A sua vontade é servir unicamente. Então, fuja, irmãos, fuja dos holofotes. Ok? E aqui eu gostaria de lembrar uma passagem que está em Mateus 6:3, que está relacionada a dar esmola. A esmola é um tipo de serviço. A esmola significa que você está tirando dinheiro que você utilizaria e está dando esse dinheiro para outra pessoa para suprir alguma necessidade ou para auxiliar essa pessoa. Ok? E olha aqui o que Jesus ensina. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E o contexto aqui, o que diz, é que as pessoas ficavam dando esmola e anunciavam que tinham dado esmola. Jesus fala, não faça assim. Não fique anunciando o que você faz, porque se você anuncia, você já recebeu o teu galardão. Agora, se a tua mão direita não sabe o que faz a esquerda, o Pai, que em secreto te vê, Ele certamente te recompensará. Então, nós precisamos ter uma vida de serviço, porque o nosso mestre teve uma vida de serviço, e ponto, sem esperar nenhum tipo de recompensa. Aliás, irmãos, se a gente for ser verdadeiramente estrito, a recompensa nós já recebemos. A recompensa está na reconciliação por meio de Jesus com Deus, o nosso Pai. Então, se você quiser pensar assim, você já recebeu o seu salário adiantado. Tá? Então, já que recebeu o salário adiantado, vai trabalhar. É mais ou menos essa ideia. Uma vida de serviço é uma consequência daquilo que nós já temos em Cristo. Ok? Vamos continuar ali. Muito bem. Agora eu quero começar a ter uma vida de serviço. Por onde eu posso começar? Meu irmão, minha irmã, pratique o ministério das pequenas coisas. Sabe qual que é esse ministério das pequenas coisas? É você observar situações e ver onde você pode contribuir, onde você pode ajudar. Pequenas coisas. Geralmente nós queremos começar a servir em grandes coisas, grandes obras, grandes sonhos. Meus irmãos, são nas pequenas coisas que as pessoas têm mais necessidade. Então, esse ministério a pequenas coisas tem algo muito importante. Sabe o que é? Que as pequenas coisas sempre se repetem. E eu vou colocar um exemplo aqui, na nossa igreja. Um ministério às pequenas coisas é, por exemplo, você ir no banheiro e observar se tem papel, se tem toalha. Uma coisa pequena. Mas, meus irmãos, que pode fazer uma grande diferença se alguém estiver lá e precisar de toalha ou de papel. É verdade, uma coisa pequena. O ministério às pequenas coisas. Arrumar a sua cadeira quando você levanta e termina o culto. Ministério às pequenas coisas. Ver se tem um lixo no chão, pegar e colocar esse lixo no cesto de lixo. Pequenas coisas, irmãos. Todas essas coisas são serviço. Mas a gente pensa, serviço é participar de um ministério, serviço é estar lá na frente, serviço. Isso também é serviço, irmãos. Mas vamos começar com o serviço das pequenas coisas. Ministério das pequenas coisas. E criarmos esse hábito de servir. Por onde começar também? Comece servindo aqueles que estão perto de você. Comece servindo na sua casa. Comece servindo como? Arrumando a roupa, auxiliando a lavar a louça, auxiliando a limpar a casa, auxiliando com os filhos. Você mora sozinho? Então, auxilie os seus pais, por exemplo. Pergunte se tem alguma necessidade.
Sabe, irmãos, nós sempre podemos servir de alguma forma a outra pessoa. Agora, também, sempre faça o seu serviço de uma forma discreta, sem chamar atenção. Faça o serviço sem holofotes. Isso é fundamental. É aí que o nosso coração vai sendo tratado, é aí que o nosso ego vai sendo esmagado, é aí que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Muito bem. Pessoas perto. Irmãos, por exemplo. Como eu posso auxiliar o meu irmão? Sabe como nós podemos auxiliar os irmãos? Eu vou falar uma coisa para vocês. O primeiro serviço que nós podemos fazer para um irmão é ouvi-lo. Uma coisa muito simples. E eu, de propósito, eu coloquei este bonequinho aqui. Eu gostaria que vocês vissem este bonequinho. Ele está simplesmente escutando. Ele não está no telefone para falar, ele simplesmente está ouvindo. Por quê? Irmãos, nós precisamos entender que a maior necessidade que as pessoas têm hoje é de serem ouvidas. As pessoas querem falar, querem compartilhar e muitas vezes não encontram com quem compartilhar. Isso não significa que estão procurando conselhos, às vezes procuram conselhos, mas nós somos muito rápidos em aconselhar aos outros. Eu vou falar para vocês, meus irmãos, nós não precisamos e não devemos ter todas as respostas, mas nós precisamos ter sempre ouvidos abertos para o outro. Muitas vezes o que o irmão precisa é unicamente alguém que escute por aquilo que ele está passando. Não para você divulgar isso, mas para você carregar o fardo do outro junto com ele, para orar por essa pessoa, para interceder por ele. Então, o primeiro serviço consiste em ouvir o outro. E lembre, você não precisa ter todas as respostas para ser um bom ouvinte. Tudo o que você precisa para ser um bom ouvinte é disposição de ouvir. E ponto, irmãos. E segundo, o segundo serviço que você pode dar para os irmãos é o quê? É ser útil para eles. Vamos supor que depois de você escutar a necessidade que esse irmão ou que essa irmã tem, você vê que você pode auxiliar nessa necessidade. Então, irmão, seja útil, auxilie, tente ser útil para essas pessoas. Então, o segundo passo é ser útil para o outro. E aí que vamos desenvolvendo essa atividade de serviço. E para finalizar, então, esta ideia da disciplina de serviços, irmãos, entre e faça parte do ministério de quê? Da toalha. Faça parte do ministério que lava os pés dos outros e seca esses pés, limpa esses pés. Então, meus irmãos, vamos fazer parte desse ministério da toalha. A gente, como igreja, como família, vai crescer em intimidade e vai estar refletindo a grandeza do nosso Deus através do serviço dos uns com os outros. Porque é justamente através desse serviço que o amor se manifesta. Jesus veio a este mundo para nos servir. E o seu amor se manifesta através do serviço que ele fez por nós. Então, vamos seguir o seu exemplo. Amém? Muito bem, irmãos. Então, nós temos agora nossas 4 perguntas finais deste módulo. O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Como pretende fazer o que você aprendeu? Quando você pretende fazer o que aprendeu? E com quem você vai compartilhar o que aprendeu? Certo? Vamos orar e entregar esse tempo mais uma vez nas mãos do Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por esse estudo que tivemos nesta noite. Pedimos, Senhor, que Tu fales nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos ser homens e mulheres de serviço, começando nas nossas casas, Senhor, e continuando aqui com os nossos irmãos, Senhor. Que nós possamos
cada vez que observemos alguma necessidade, sermos diligentes em agir, Senhor. Cria em nós, Pai, essa cultura de serviço. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, dispostos, Senhor, a sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo e mantermos ativos, servindo uns aos outros, em amor e com amor. Queremos que através dessa disciplina o nosso coração seja transformado e nós manifestemos a Tua glória, Senhor, para que Tu recebas glória e honra através dos nossos atos de serviço. Oramos, Pai, e entregamos esse estudo nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a noite de cada um de vocês e até a próxima semana. Boa noite.